eu sentaria pra conversar com Jó, cara. Nesse exato momento. Quem? Jó. Jó. Entendi, Joca. Caramba, Jó. Tá bom. Assim, claro, pô, adoraria sentar com Jesus. É incrível, né? Mas assim, nesse momento, Jó. Sabe por quê, cara? Você tá ligado a história de Jó, né? Mais ou menos. Mais ou Ele menos. foi lá. Jó, pensa assim, Jó. Ele era o cara mais próspero do Oriente. Ele era rico. Tinha 10 filhos. Tinha bens. Esposa. Tinha tudo, cara. E aí, Deus deixou Satanás tocar nele. Pá, tocou em Jó. Por quê? Porque Deus estava falando quão bom servo Jó era. E Satanás falou, claro, é muito fácil falar que é um bom servo, ou ele te adorar, sendo que ele tem tudo, ele tá tão abençoado, né? Aí ele falou, não, ele é um bom servo. Aí falou, não é, é. Então foi assim, pode tocar nele, só não pode tirar a vida de Jó. E aí, mano, tocou em Jó, aí ele começou a ficar doente na pele. Falou que com um caco de vidro ele raspava assim. Morreu os 10 filhos. Perdeu todos os bens. A esposa começou a acusar ele. Falar que, cara, ele fez besteira, por isso que Deus estava tirando tudo isso dele. Aí vieram os 3 amigos dele. E os 3 falaram que ele tinha pecado, por isso que Deus estava punindo ele. E aí, cara, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Só que, quando ele perdeu tudo que ele tinha, cara, ele manteve a fé dele. Então ele continuava, cara, eu continuo adorando Deus, continuo mantendo minha fé em Deus, amo Deus, adoro Deus e tudo mais. E aí no final, Deus ele meio que aparece e leva Jó pra dar uma voltinha pelo mundo, né? E mostrar várias coisas que Jó não compreendia sobre o mundo. Tipo, pô, tá vendo a noite e o dia? Você faz alguma coisa pra isso acontecer? Não, né? Você nem sabe por que isso acontece e como isso funciona, né? E esse animal aqui, você sabe do ciclo de vida dele? Isso aqui, isso. Começou a mostrar um mundo pra ele. Pra mostrar meio que assim, cara, você não sabe nada sobre o mundo. Absolutamente nada sobre o mundo. Nem sobre o porquê tá acontecendo o que tá acontecendo com você. E aí Jó, ele olha pra isso e ele compreende o seguinte, caramba, realmente eu não entendo nada. É muito mais amplo do que eu tô vendo agora. E aí no final, cara, ele pega os amigos dele que também não entendiam nada, mas pelos olhos estavam julgando ele, pô, se isso tá acontecendo é porque ele pecou. E aí ele pega, ora pelos amigos, e no que ele ora pelos amigos dele, ou seja, pensa assim, eles estão te acusando de coisas que você sabe que não é verdade, ou pelo menos tem dúvida, né? Você poderia ter dúvida, será que eu pequei? E ainda assim ele ora pelos amigos dele, e depois que ele ora, aí Deus dá tudo em dobro pra ele. Dá tudo em dobro. Então deu a riqueza que ele tinha tudo em dobro, né? Aí eu acho engraçado porque ele tinha bois, por exemplo. Ele recebe o dobro de bois. Ele recebe o dobro de tudo que ele tinha de bens. Aí ele tinha 10 filhos, recebeu 10 filhos. Aí quando eu olho pra isso, eu falo, cara, estranho. Não foi o dobro. Não foi 20 filhos, né? E se você perde um filho, não dá pra substituir um filho, né, velho? É diferente, eu perdi uma caneca, ganhei 2. Agora eu tô feliz, eu ganhei 2. Mas perder um filho pode dar 10, não é igual, né? Não é igual. Aí, primeiro assim, passou a minha reflexão, por que isso, né? Aí eu entendi que, na verdade, ele recebeu em dobro, porque os 10 filhos que ele tinha estão no céu e os próximos 10 também, então ele ganhou em dobro. Então não é que ele perdeu os 10 primeiros. Essa é a matemática de Deus. Ele recebeu em dobro. Pra começar, eu falei, entendi, legal. Segundo, ele orou por aqueles que estavam acusando ele, mesmo não tendo certeza de se ele estava certo ou não. E aí depois disso, que pra mim foi a prova de Deus, ele recebeu tudo em dobro. E a terceira coisa, cara, que aí é por isso que eu conversaria com Jó, é assim, às vezes a gente se pergunta na nossa vida por que alguma coisa tá acontecendo, né? Você não se pergunta? Sim. Por que isso tá acontecendo, velho? Qual é a lição que você quer me ensinar? Cara, mas Deus Por que fala comigo e tal. É. Cara, imagina como Jó deve ter se perguntado isso. E a real é que Jó morreu sem saber por que isso aconteceu com ele, mano. Jó nunca soube por que ele passou por isso, velho. Ele morreu sem saber, mano. Isso é muito louco. E isso mexe comigo, porque não é que... não, em algum momento vai fazer sentido, a gente pensa, em algum momento Deus vai responder. Jó não teve resposta. Jó morreu sem saber, mano. Sem saber. Então tem coisas que acontecem na minha vida que às vezes eu fico na esperança, pô, Deus vai responder. E até hoje, todas ele respondeu. Né? Praticamente todas, digamos assim. Mas aí eu fico pensando, caraca,
como que ele manteve a fé nesse momento. Então, se eu fosse conversar com o Jó, eu pediria um conselho, tipo, velho, como você aguentou, mano?